estagiário, técnico, desenvolvimento, vendas, marketing. Imagine 21 anos numa mesma empresa, desempenhando funções diferentes, dentro do mesmo negócio, mas diferentes, todas com excelência. Dos Carvalhos, ou melhor, me ajudem a receber Fernando Carvalho. Aí. Obrigado, pessoal. Prazer aí estar com vocês, né? É um orgulho poder participar desse espaço aqui que eu estava buscando aqui informações sobre vocês e li lá o podcast queridinho da indústria gráfica. Um amigo postou sobre isso, então eu já fiquei muito feliz. Agradecer a Simone também, que foi quem fez a ponte aí para nos conhecermos. Um prazer estar aqui com vocês. Legal. Simone já passou com a gente 2 vezes, né? Mas essa já pode pedir. Sem justificação, assim, falar na terceira, pede aqui. Peça a música, Simone. Não, paga boleto, que pedir música. Simone, paga boleto. Fernando, obrigado, cara. Valeu por aceitar o convite. Lembrando, somos TV Abigraf Printcast. Somos um só, juntos somos mais fortes, né, Robson? Sempre. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar de citar aqui nossos parceiros, a Abigraf Nacional, a Abigraf São Paulo, Sindigraf, Abiconv e Abitec. E os nossos queridos patrocinadores, já que somos queridinhos, nossos patrocinadores são queridos. A Top Coat Soluções em Vernizes, coraçãozinho azul. A Cor e Processo do meu amigo Robson, é que a gente pega o sobrenome da empresa, né? O Robson da Cor e Processo, a Semic Tintas Gráficas, a Eurostar Duplicop, Croma Microencapsulado e a Opção Offset. Muito obrigado a todos vocês que confiam e acreditam no projeto. E quem quiser conhecer um pouquinho mais dessas empresas, nossos patrocinadores, lá no nosso canal do YouTube, ECG Printcast, tem um episódio de todos eles. Fernando, vamos lá, para quem não lhe conhece, fala um pouquinho como que o Fernando entrou no mercado, como iniciou, não precisa ser mercado gráfico não, mercado de trabalho até os dias atuais aí. Não, legal, obrigado, prazer aí. Vou tentar fazer uma longa história curta, né, mas eu venho de uma família super humilde, né, meus pais eram cortador de cana, né, minha mãe trabalhava lá de cozinheira lá, Dona Preta e o seu Reirso, né, os nomes fáceis, né, seu Reirso e Dona Ricarda, né? A Dona Preta, como é conhecida, né. E aí eu sempre morei no ABC Paulista, em São Bernardo, né? Meus pais já tinham vindo do interior, uma família italiana que ajudou eles, né? Você é corintiano, né? Em 77, o Corinthians não ganhava, o campeonato fazia tempo, né? Qual que era o nome do juiz que apitava aquele jogo? Cídio Vanderlei Bosquilho. Foi a família do Bosquilho que ajudou lá meu pai a vir aí para São Paulo para estar lá na região do Ipiranga. Abençoado do Cídio Vanderlei Bosquilho. Foi um irmão ou sobrinho, tio, não sei, é o grande parente lá que escreveu a cartinha. Não, contrata lá o seu registro para ser eletricista. Meu pai aposentou na Souvenir até, que virou Basf e tudo mais, isso nos anos 90, né? E eu com 15 anos queria, poder sair, trabalhar, queria estudar, né? E sempre estudei escola pública. E aí comecei a trabalhar como feirante para a família lá até. Yoko Ono era o nome da japonesa lá, família Ono, né? E aí trabalhava, né, como feirante, ganhava R$15 por dia, 10 eu pagava o curso de inglês, e 5 eu tentava sair com as meninas, não conseguia, né, porque a lata não ajudava muito, e aí voltava pro bolso de R$5, né. E aí comecei a estudar inglês, fiz o técnico de contabilidade na ET Lauro Gomes, São Bernardo, odiei, não gostei de contabilidade, mas era muito bom de matemática, né. E aí no ônibus andava com o pessoal que fazia laboratório industrial, e laboratorista industrial, né, que era um curso química e física, e entrei nesse curso, né, fiz o vestibular de novo, passei e entrei nesse curso. E aí trabalhei na Henkel, né, na parte automotiva, ia ser efetivado, ganhava R$600 por dia, nossa, aí comecei a acelerar o inglês, ia ser efetivado, mas aí devido às questões econômicas do país, não pude ser efetivado. Aí não conseguia trabalho, tudo mais, montei uma escola de inglês numa comunidade em São Bernardo. Eu sou católico, tal, a gente montou para ajudar as pessoas ali. Não passei na USP por 4 pontos, sempre estudando sozinho. Aí entrei no Senai, né, técnico em Química. Através do técnico em Química, entrei na UCAM para fazer estágio. A primeira, nossa, tem uma empresa que só faz a embalagem, caramba, eu não sabia. E aí, Olinda Miranda, agradeço muito a Olinda pelo apoio aí, já acreditou em mim naquele primeiro dia, né? E aí foi 1 mês e 29 dias de estágio, abriu vaga
né, para um novo turno. E aí eu fui efetivado. E aí começa a minha história na indústria gráfica, né? Onde eu fui da qualidade, garantia da qualidade, desenvolvimento, assistência técnica. Aí a Bemis compra a Alcan nas Américas. E a Anchor compra a Alcan na Europa. Em 2011, teve uma reestruturação da empresa. Eu era engenheiro sem engenharia. Estava fazendo a Federal da ABC, não tinha terminado ainda, mas já era o engenheiro responsável pelas embalagens farmacêuticas. E aí eu sou desligado da companhia. E aí me dediquei à universidade, né? Meu pai, na simplicidade dele, falou assim, não, empresa tem 10 mil, se dedica aos estudos que a gente segura as contas aqui. E aí me dediquei ali aos estudos, dei aula de física quântica, não sou maluco, para poder me manter dentro da universidade, né? Eu comecei a participar de um projeto chamado Escola Preparatória da UFABC, que dava aulas para pessoas carentes dentro da universidade, durante 3 anos nesse projeto. Né, fui até coordenador, dava aula de química no primeiro ano, segundo ano coordenador dos professores de história e aula de química, terceiro ano como coordenador do projeto total. Uhum. Esse projeto quando eu saí tinha 720 alunos, 3 escolas, tá? Totalmente gratuito para ajudar as pessoas a entrar na universidade, algo que eu não tive porque eu tive que ir na biblioteca mesmo estudar, se virar, não fiz cursinho, nada, né? Foi tudo na raça, né? E aí a gente tentar ajudar as pessoas para facilitar, né, as pessoas a entrar na universidade. E aí, nesse meio tempo, trabalhei na Romariz para montar um setor de embalagens. É uma empresa nacional, né? Que faz pipocas de micro-ondas e outros produtos terceirizados. E eles tinham 8 engenheiros de alimentos e ninguém para cuidar da embalagem. Ninguém para olhar o gráfico. Ninguém para ajudar o pessoal de compras. Aí eles me contratam para isso. Eu montei um setor de desenvolvimento de embalagens. Primeiro ano, assim, nossa, demos muito saving, muito resultado. E aí a Anchor, que tinha uma planta aqui em Cambé, ela pega e me contrata, me chama para trabalhar na área de vendas. Eu falei, pô, mas eu não sou de vendas, né? Sempre fui do técnico. E aí o Mauro Rodrigues também, obrigado, Mauro Rodrigues, que trabalhou comigo na Alcan, foi quem me apoiou. Falou assim, não, a gente vai treinar você na parte de vendas e eu preciso de um cara técnico que entenda da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, das embalagens. E aí entrei, né, em 2015 na Anchor. E em 2019 a Anchor comprou a Bemis, da onde eu tinha saído. E aí nessa mudança eu já tinha me formado em engenheiro de materiais pela UFABC. Perdi nesse GPS. Eu tenho que te mostrar um storyline ali, né? E aí já tinha na FGV, já estava formado na FGV em gestão empresarial. E aí virei gerente de marketing. Fiquei 6 anos como gerente de marketing para América Latina, né? Desenvolvendo os mercados do México, Argentina, Colômbia, Peru, Chile e Brasil. E agora, né, em dezembro, a gente fez uma movimentação. Em janeiro eu entro na IBEMA para ser o head de marketing, gerente corporativo de marketing, para estruturar toda a área de marketing junto com o time. E também agradeço aí o time da IBEMA que está confiando no meu trabalho e a gente está fazendo um trabalho diferente, né, agora com essa visão, somando, né, o técnico, o comercial, o marketing, como que a gente soma tudo isso e traz mais valor para a indústria gráfica. Eu acho que esse é o principal ponto aqui do nosso negócio, né? Sensacional. Só para não deixar passar, um abraço pra galera da IBEMA, que a gente conhece, né? Ô, Clever Celito, Serginho, Serginho, Sérgio Alan. Luciano. Qual é o Luciano? Ele é gerente comercial, não sei se é Brasil ou América Latina, acho que é América Latina. Ele tá no mercado internacional agora, Luciano. Um grande abraço. Inclusive, eu tenho uma história com o Kleber, acho que eu já comentei num podcast, né? Mas aproveitar aqui a oportunidade. A gente ia num evento no Paraguai e eu não tava achando minha carteirinha da Carteira Amarela e tão um pouco conseguindo abaixar no Gov. Eu desesperado, falei, eu vou, às vezes... Eu já tinha ido para o Paraguai outras vezes e às vezes pede, às vezes não sei se é questão da companhia aérea. Aí aqui eu ia, tava pedindo, eu desesperado. Falei, meu Deus do céu. O organizador do evento que pagou tudo, né? Pagou a viagem. Eu até falei, meu Deus do céu, vou pisar na bola com os caras. Aí chegou o cara. Até então não o conhecia pessoalmente, só em rede social. Aí conversou, como assim você não tá conseguindo? Não, é aqui, ó. É que eu tava tentando baixar como febre amarela e é um código, na verdade, é uma, não lembro qual que é. Enfim, ele colocou, aí eu falei, irmão, é só esperar uns 15 minutinhos que atualiza. Atualizou e eu consegui embarcar. Eu costumo falar que ele foi meu anjo nesse dia, que se não fosse ele, eu não teria ido por evento Paraguai. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Toda essa trajetória, você saiu para ir para a rede de marketing na IBM, por mais que você estava inserido no mercado gráfico, é uma mudança. Tipo de produto, enfim, talvez até mesmo o mercado em si, ali, o core principal da empresa. Como é que foi isso? Essa questão de
dessa pivotada, né? Vamos dizer assim, é um baita desafio. Eu brinco que assim, eu tenho 21, né, quase 22 anos de embalagem, e entrar na IBM parece que eu tô começando tudo de novo, né, meio do zero. É claro que eu tenho conhecimento sobre os clientes, o mercado, etc, né, mas abriu muito o leque, né, eu falo do conceito de duplo clique. Quando você não conhece algo, você dá um duplo clique e abre um mundo de informações, né? Então, quando eu abri esse mundo de informações do papel cartão, das nuances do papel cartão, do mercado do papel cartão, de como que ele está inserido dentro da sociedade, como que ele pode fazer até diferença na sociedade, né? Como que é mais fácil, mais sustentável, a gente pegar uma embalagem e reciclá-la quando a gente está falando de papel cartão versus outras embalagens, né? Então, isso foi bem diferente. Além disso, poxa, para mim, eu estava sempre na âncora ali, na Bemis, né, na Alcan, né, tava com aquela visão de conversão, de convertedores, né. Quando você entra e, poxa, tem quase 15 mil ou mais de 15 mil gráficas no Brasil, como que a gente faz para fomentar a embalagem, fomentar a indústria gráfica de forma mais adequada? Como que chega a informação, tanto não só o grande gráfico, mas no médio e no pequeno gráfico? Acho que isso é um desafio hoje para a indústria gráfica, principalmente de papel cartão, acho que é um desafio, de como a gente faz essa informação chegar. Até, né, quando foi o convite do podcast, eu falei, poxa, faz total sentido, porque vocês entenderam que eu tenho um pouco de vida acadêmica aqui também, né, de montar escola, de dar aula, de não sei o quê. Então, isso me move muito, né? Então, como que a gente pode fazer para estar mais próximo daquele gráfico que tem a dificuldade de conhecimento, de aprender os produtos, de aprender as novas tecnologias, de explicar o que é sustentabilidade, de explicar, poxa, isso aqui é uma embalagem mais inovadora, vai melhorar o seu produto, vai vender mais. Então, o médio e o pequeno, às vezes, tem mais dificuldade até de acesso ao conhecimento, né, do que o grande, que já tem aquela robustez, né? Mas a gente tem que fazer isso em toda a cadeia. E, então, está sendo bem desafiador, está sendo bem novo isso para mim. Segmentar o tamanho de empresa, hoje 98% das empresas gráficas é média e pequena. E muitas dessas pequenas na verdade, empresas de modo geral, hoje, mais de 90% são familiares. Quando a gente traz para o nosso universo gráfico, essas empresas pequenas, muitas vezes é uma oportunidade de uma pessoa que trabalhou numa gráfica, recebeu um dinheirinho, comprou uma máquina ali, e vai muito na vontade, né? E é difícil ter acesso a essas informações. Então, é muito importante essa capilaridade justamente para estar chegando nesse perfil de empresa, né? Claro, e você falou de empresas familiares, e isso também é algo que me motiva muito, né? Eu conto um pouco da minha história inicial, né? Falo do Busquilha aqui, né? Da família, tudo, né? Poxa, porque a indústria gráfica, como por ser familiar, ela ajudou aquela família, lógico, né? Do empresário, mas quantas outras famílias não foram ajudadas ou cresceram ou progrediram devido à indústria gráfica? Então, eu acho que estamos hoje num momento que a gente tem que falar mais sobre isso, mais sobre como progredir, como desenvolver mais. A gente está falando pouco, acho, sobre isso na sociedade. Eu digo numa sociedade em geral. Quando a gente fala em, poxa, vamos estudar mais, vamos trabalhar mais, vamos entender mais. A gente tem, né, celular aqui, tem um monte de coisa, o pessoal só está olhando bobeira. Só tá olhando o TikTok, tá olhando o Instagram, olhando, né? Quantas vezes você, né, eu quando dou palestra, eu pergunto, cara, o que você viu hoje legal, assim, cara, uma coisa nova? Você viu alguma coisa de inteligência artificial? São poucos que ainda falam sobre. Você viu alguma coisa sobre estudar? Não fala inglês. Você tentou procurar algo sobre como estudar inglês? 15 minutos do seu dia? As pessoas não fazem mais isso, não falam mais sobre isso. Então, quando a gente pode, a gente reforça esse ponto. E aproveitar o tempo, né? Hoje nós estamos aqui na Bigraf. É uma segunda-feira, rodízio do meu carro. Vim de metrô, ônibus, assim, quando almoço, né? E eu reparei isso. Porque, sinceramente, eu não pegava metrô. Cara, é lógico, muitas vezes apertado ali pra fazer nada, né? Mas no momento ali que tava um pouquinho mais tranquilo, tinha uma pessoa com um livro na mão lendo. E aqui me chama atenção porque eu fiz muito isso. Pegando ônibus e lendo, enfim, fiz muito. E tinha uma pessoa que falou de inglês no Duolingo. Você estava fazendo inglês ou não? Não sei. Mas era Duolingo, deu pra ver pela interface ali. É aquilo. Muitas vezes você aproveitar o seu tempo, que pode ser você ver ali como uma coisa entediante. Mas você pode aproveitar esse momento de estar aprendendo algo, né? De estar trazendo um pouco de conhecimento, né? Você está aproveitando ali e estudar.
Claro, é legal você pegar o tempo de passatempo, né? Ver lá o Toninho Tornado, né? Aquelas piadinhas. Pô, também gosto. Sim, Não tô falando que vai ser 100% do tempo, né? Poxa, mas às vezes a pessoa não pega 15 minutos do dia pra pensar na carreira dela. Ela não pega 15 minutos por dia pra ler uma história, né? Pô, dizem, né, que o Cafu ficava, depois do treino, todo dia treinando lá, né? Cruzamento, que o Tele Santana pegava no pé dele, né? Por aí você já sabe meu time. Então, assim, o Rogério Ceni ficava chutando lá as pautas lá, né? Após o treino, X vezes para repetição, etc, né? Então, quanto que a gente está repetindo coisas para o bem, né? Repetindo para tentar aprender algo novo, para executar algo melhor, né? De novo, não quero falar que todo mundo tem que ficar só fazendo isso, né? Tem que ter o tempo do passatempo, mas a gente está, às vezes, tomando mais tempo com o passatempo do que buscando conhecimento, buscando aprender. Esse equilíbrio eu acho que é muito importante, né? Acho que hoje em dia a gente vive uma sociedade muito desequilibrada, né? Nesse sentido, essas coisas assim. É muito do que não precisa e nada do que é necessário, né? Uhum. Isso mesmo. Eu entendo que em alguns momentos da vida você precisa desequilibrar. Você vai fazer uma prova, né? Tu tá falando de estudo aqui, ok, mas você vai desequilibrar a sua vida, você vai deixar de sair, vai deixar de ter momentos em família. Então, momentos dá, mas é isso. Eu acho que o equilíbrio a longo prazo é o que preserva a sanidade mental, o que preserva o seu crescimento, o que preserva uma N situações. Hoje, quando você chegou no head de marketing da IBEMA, qual que era o cenário? Como é que é? Qual foi assim? Cheguei. Qual que foi o escopo ali do que fazer? A gente deu uma pesquisada antes, inclusive, viu que você está até pela própria IBEMA, né? Escrevendo artigos em portais esses que também são, talvez, traduzidos em outros idiomas. Enfim, conta um pouquinho pra gente. Isso, eu tô como colunista da Portal Packaging, né, e da Cartão e Colgado, em espanhol, né, e em português. E, assim, pela Anchor eu já escrevia normalmente, escrevo meus próprios artigos no meu LinkedIn, né, até já fica convite, entrem lá no meu LinkedIn, né, lá, Fernando Carvalho e Ibema você já vai encontrar lá, se você colocar na pesquisa, né, o Fernando Luiz Berlaz de Carvalho. Na descrição do episódio tem ali o Legal, link. entendo. Então já costumo escrever normalmente, tem uma cadência, porque eu gosto de escrever, né? Então, e hoje em dia até tá mais fácil, né, para você revisar um texto, para você buscar mais informações, né? Tem várias ferramentas, né? Antes você tinha que buscar ler mais, né, livros, etc, né? Hoje você tem algumas outras ferramentas que podem te apoiar a escrever, né? Então, na minha chegada, né, na IBEMA, tinha algumas modificações ali de equipe e tudo mais. Foi bacana ter uma recepção, porque tem alguns ex-Anchor, ex-BEMs dentro da companhia. Então, provavelmente puxaram minha ficha ali, viram a ficha corrida do Exatamente. né, para ver quem é o Fernando, né? E tive uma ótima recepção do time, né? E eu brinco com o pessoal que no segundo dia eu já tava dando uma palestra, né? Porque no primeiro dia a empresa fica em Curitiba, né? Eu fico home office aqui em São Paulo, né? No primeiro dia eu fiquei com o Júlio, que é o nosso diretor, até quase 8h30 da noite, né? E na terça-feira já tinha uma reunião com todo o time, né? Que é como se fosse uma convenção de vendas, né? Eles chamam de trimestral, né? E aí ele falou, não, ó, eu vou fazer, como você acabou de entrar, eu vou fazer a sua apresentação. Como assim você vai fazer a minha apresentação? Não, eu vou falar dos desafios da área, tá? Eu falei, não, eu vou fazer o desafio da área. Não, mas você acabou de entrar. Eu falei, a gente ficou até 8h30 da noite ontem conversando. Se eu não souber hoje falar, Foi em vão. eu fiquei até 8h30, que eu consumi seu tempo de bobeira. Não, vou falar, pô. E eu vou mudar seus slides, tá? Que eu vou colocar já no meu estilo de slide. Na hora do almoço, fui lá, coloquei, de novo, né? Canva, tá todo no celular. Canva, Chat GPT, o CapCut, tá tudo aqui no celular. Já fui lá, fiz rapidinho, alterei e tal, não sei, não, ó. E aí coloquei, já tinha uma identificação inicial sobre um diagnóstico ali de equipe e tudo mais, da estrutura, né, de marketing. E aí começamos a colocar em prática, já o pessoal já conhecia que entrou um maluco que fala de tudo, que gosta de entender tudo, quer trabalhar com todas as equipes, né, se comunica, quer se comunicar, não fecha a porta de comunicação. E aí a gente já apresentou nisso e começamos a trabalhar na estruturação da equipe e tudo mais. Então fiz contratações, né, tinha algumas áreas que não estavam, né, na estrutura ainda, né? Então hoje a parte de pricing está na minha estrutura,
próprio marketing, brand, eventos está na minha estrutura. Desenvolvimento de novos negócios está também. Até peguei uma pessoa lá da Anchor agora para trabalhar na minha equipe, né? Que é a Ju Piotto, está trabalhando na estrutura. E performance, toda a parte de performance, de portfólio também está na estrutura de marketing. Tem 8 pessoas abaixo, mas né, junto com a estagiária, né? Então a gente tem que ter feito um trabalho de novo, de capilaridade, de trazer informação para o mercado, trazer valor para o mercado. Você comentou que você já está dando uma palestra, já, mas ao longo da sua trajetória você falou que já fez algumas outras palestras, apresentações, que seja não só no Brasil, como fora do Brasil, certo? Sim. Hoje, qual que você vê, assim, como você vê em relação a desafios, você fazer essas palestras, não necessariamente você, Fernando, claro que esse desafio, mas, pô, vamos lá, você teve o seu começo, no dia seguinte, no caso da Bema, já tá calejado, já tem experiência, mas vamos colocar lá no começo, né? Você começou a fazer essa apresentação para um público mais seleto, outro idioma. Cara, o que isso, se pudesse dar dica, né? O que precisa? Preparo, conhecimento, uma boa dicção, entre outras coisas. Como é que foi isso para você, essa questão para você fazer apresentações? Eu falo que consistência gera resultados. Então, assim, você não adianta o primeiro, talvez, que você vai fazer, não vai ser legal. A minha primeira aula de inglês foi terrível. Né? Quando eu montei o cursinho de inglês na comunidade, né, no Jardim Detroit, São Bernardo, a gente conseguiu uma sala emprestada pelo governo na escola estadual ali, né? Num sábado. Aí eu pedi pro pessoal, traz giz e imprime essas folhas para mim, né? Só que assim, cara, só não tinha como imprimir. Os caras não tinham giz. Aí eu cheguei lá, eu tinha a minha folha que eu imprimi, né? Em casa, tal. E aí fui dar aula sem giz, sem nada. Como que eu faço, né? E aí eu tava nervoso, bem nervoso e tal, né? E aí uma menina, né, que tava lá assistindo, grávida ainda, né? Todo o contexto social ali daquela sala, né? Olhou lá do fundo assim e falou, professor, você tá nervoso? Fica mais nervoso isso. Aí eu peguei a carteira, sentei na carteira e falei, ó, eu tô nervoso. Eu pedi pra imprimir isso aqui, não tem. Eu pedi um giz, não tem giz. Ó, a louça tá suja. Pô, então eu vou conversar aqui com vocês. Por que a gente montou aqui esse curso, né? Essa escola aqui, né? E aí expliquei sobre qual que era a minha ideia, né? Qual que era o propósito. Pô, eu sempre tive dificuldade, sempre quis estudar. Meus pais não tinham como pagar, sabe? Tipo, não é porque meu pai não queria, pô, eu trabalhava em fábrica, né? Tinha o dinheiro para comprar as coisas ali do dia a dia, né? Pagar um curso de inglês já era pesado, sabe? Então, assim, então eu expliquei um pouco para eles sobre isso, assim, né? E foi minha primeira aula, foi essa. Aí eu percebi, assim, qual que é a dica que eu posso dar, né, agora para quem tá assistindo a gente? Qual que é o gatilho que te faz entrar no conforto para poder falar em público, por exemplo? Né, para quem tem dificuldade, né? Então o meu é às vezes fazer uma piada, falar do Busquilha, falar alguma coisa, eu consigo me ambientar aqui, poxa, tô bem, tô num lugar, tô bom, tô aqui num lugar legal, Sim. Né? Então às vezes fazer esse tipo pode ser, cada um tem seu estilo, tá? Às vezes a pessoa é de respirar mais, às vezes é o colocar o foco, achar que todos são repolhos, né? Tem várias opções, né? Mas eu acho que a minha forma é essa, né? De eu me sentir bem. Segundo, assim, sempre se prepare. Sempre se prepare. É a consistência gerando resultado. Não adianta. Saiba contar a sua história. As pessoas não sabem, às vezes, contar a história. Tem histórias tão ricas pra gente ouvir. E a gente, às vezes, acaba não sabendo contar a nossa história, não sabendo essas nuances, explicar. E não pra se sobressair, que é o ponto que eu não quero sobressair, mas sim fala assim para as outras pessoas, poxa, é possível. Cara, eu saí de uma condição complicada, entendeu? Eu poderia estar trabalhando na feira ainda, né, como o amigo meu falou, Fernandão, pra que você está estudando inglês, gastando seu dinheiro que ganha, né? Pra que você está estudando inglês, não sabe nem falar português direito, vai falar inglês? Ah, se eu tivesse escutado esse cara lá atrás, entendeu? A gente não tava batendo papo aqui hoje, né? Eu não ia estar trabalhando com papel cartão, a gente não ia estar tentando modificar a vida das pessoas através da sustentabilidade, de inovação no mercado de embalagens, né? Então eu acredito muito nisso. Isso mostra que é importante começar. Por mais que tenha as dificuldades, por mais que a gente esteja 100%, e nunca estaremos 100% preparados, né? Mas é começar. E além de começar, que você falou, a consistência, que a primeira vez, provavelmente vai ficar ruim.
Não vai ficar legal. E muitas vezes a pessoa às vezes desiste, né? Ele tá falando pro âmbito geral. Nossa primeira gravação foi horrível, né, Robson? Lembra? Não só a primeira. E outras, né? Às vezes... Procurem lá os primeiros episódios do Printcast, a nhaca que foi. Mas é isso. E muitas vezes as pessoas desistem porque tá no processo ainda. E o processo ele precisa ser respeitado no sentido de que, assim, leva tempo, lógico, tem que se preparar, tem que fazer a sua parte, claro. Dá cara. Mas você precisa continuar. E muitas vezes a pessoa tá ali, ó, próximo de ficar bom ou virar a chave, mas desiste porque, pô, não tá dando. Deu um pelinho, já larga. Quem me acompanhar lá no LinkedIn pode olhar também. Eu ando na mochila com 2 microfones já, de lapel. Então, se você puxar... Se você puxar aí os eventos que a gente participou da IBEMA, por exemplo, né, esse ano, então, quase todos que a gente esteve, a gente já gravou, eu gravei o vídeo ou com alguém do time, ou com um fornecedor, ou com um parceiro. A gente, não, grava aí. Não, mas vai gravar o quê? Não, você vai saber, grava aí, bota. Toma aqui com a pessoa e aí já faço a apresentação e tal. Eu falo que eu Tá preparado. eu tô preparado. Esteja preparado e esteja disponível. Tá? Assim, você tá preparado, né? Por isso que eu falo, consistência gera resultado. Sempre leia, sempre se desenvolva e tal. Tá preparado, tá disponível, a oportunidade vai chegar. Isso em qualquer âmbito. Eu não conheço uma pessoa que esteja preparada e disponível e que as coisas não acontecem na vida dela. É o que os outros chamam de sorte. Né? Então aí você tá disponível, mas você não tá preparado. E é melhor você se preparar e não ter... não é que é melhor, mas enfim. Mas aí você pode se preparar e não ter a tal oportunidade. Um dia vai acontecer, você tá. Pior é você não se preparar. E aí surge, né? Lógico, quando eu estava na Henkel, né? Era o final do governo Fernando Henrique e começo do governo Lula, né? Foi bem 2001, né? Foi isso, né? E deu 20% de desemprego e foi aquela, né? Foi aquela loucura. Então eu estava na Henkel, eles falaram, ó, vamos te efetivar. Só que na semana perderam um contrato com uma grande montadora. E aí, poxa, congelaram todas as vagas. E aí, Fernando, não vai dar pra você ser efetivado. Depois de 6 meses me chamaram de volta, mas pra estágio. Eu já não podia estagiar porque eu já tinha terminado o técnico, né, o curso. A ET não aceitava, né, a assinatura, né. Mas isso, estar preparado naquele momento, poxa, depois de 1 mês e 29 dias, espero, eu acho que ainda é o recorde lá na planta de Mauá, foi o estagiário mais rápido a ser efetivado. Mas porque eu estava preparado, estava disponível, trabalhava bem com os pares, os caras veio lá com a mochilinha do Senai, 30 quilos a menos, tá? Tinha cabelo também. Tá? Os caras, pega esse narigudo aí, ó, efetiva esse cara aí, pediram na minha frente, assim, uma vergonha, sabe? Aqueles caras envergonhados, né? Começando. Não, efetiva o cara aí, pô, o cara tá indo bem e tal. Aí, poxa, que legal, né? A gente poder né, ser reconhecido assim, né? E poder né, ser efetivado e começar essa carreira, essa história. E assim, o mundo, ele é injusto. Quando fala injusto, nós temos a nossa bolha, mas existem outras bolhas e bolhas da quais as pessoas passam muitas dificuldades, tem pouco acesso a algumas coisas. Mas é isso, é você não se conformar onde está. A vida é uma maratona interminável. E o importante é isso, é ter determinação, ir para cima, estudar, pegar a oportunidade que tem ali de ler um livro, de ouvir um podcast, que seja, e trabalhar. Obviamente, só levantar a placa numa passeata não muda a tua vida nem de ninguém. Mas é trabalhando que muda, né? E aí as pessoas, podem parecer que não, as pessoas estão percebendo, né? A gente tem os pontos de inflexão na nossa vida, né? O Flávio Augusto, no livro dele, comenta sobre isso, né? Então, e era um pouco do que a gente estava falando né, antes, né? Como que a gente consegue fazer essas mudanças? Porque eu também realizei várias mudanças de carreira, né? Então, eu estava na qualidade, fui para desenvolvimento, fui para assistência técnica, fui responsável por desenvolvimento sem estar engenheiro ainda, né? Fui para vendas, fui para marketing. Esses pontos de inflexão são momentos importantes na nossa carreira, né? Que a gente tem que saber valorizar, saber o ponto certo também, a hora de fazer esses movimentos. Sim. É importante também. E vou ter momentos na vida que se a gente olhar em perspectiva, ele vai ficar, por que isso está acontecendo? Mas quando você olha em retrospectiva... Tem um sentido ali, né? Exatamente. Cara, muito bom. Fernando, você falou dessa parte acadêmica e eu acho interessante, mas o que me chamou a atenção, o inglês você foi ali, golinho a golinho, golinho ali. Sim.
Eu imprimi umas músicas de rock, a tradução em português e inglês, me trancava lá no quarto, minha mãe achava que eu tava maluco, né? Falando lá, cantando inglês pra aprender e tal. Meu pai fala assim, meu pai é daqueles bem bruto mesmo, imagina, né? Com 12 anos ele acordava com água no ouvido que o meu avô tacava pra ir pra roça. Né? Então, assim, é daqueles caras bem brutos. Hoje, avô, né, que eu tenho 2 moleques, ele tá super soft, né, tal. Mas naquela época, quem conhece o seu Reirso sabe como é que é, né? E então ficava lá, ele passava alguma coisa em inglês, traduz aí, o que o cara tá falando? Eu não sabia traduzir nada, né? Eu tava aprendendo ainda. Você não tá estudando direito, tem que estudar mais, que não sei o que. Tá. Não, bicho, ficava me dedicando e música me ajudou muito. Para aprender o inglês foi desse jeito, né? Já o espanhol foi diferente. O espanhol, eu já estudava, eu comecei a estudar, né? E quando eu estava trabalhando na Anchor, começou a expansão para os demais países da América Latina. E aí começou a vir muito hispânico pra cá. Aí o que eu falava pro pessoal? Vai vir um vendedor, não sei, do Chile, da Argentina, o cara da Espanha, veio um cara da Espanha treinar o time aqui, né? Eu falei, não, eu vou lá buscar no aeroporto. Não, o pessoal manda o táxi. Não, eu vou buscar. Oportunidades. Por quê? Eu ia num cliente, por exemplo. Eu buscava no aeroporto. Era 3 horas até o cliente e 3 horas voltando treinando o espanhol e tinha que falar de tudo, né? Desde música, de não sei o quê. Então era aula de espanhol grátis, vamos dizer assim, recebendo ainda, né? Porque eu ganhava quilometragem do trajeto, né? Então ia, voltava estudando e falando, conhecendo sobre cultura, sabendo, às vezes, alguma palavra que é muito específica daquele país. Sim. E tudo mais. Então eu fazia muito isso, né? De, não, vou lá buscar. Eu vou. Né? Você é Uber, agora eu serei Uber. Você é taxista, meu pai foi taxista também, né? Você é taxista? Não, é porque já ia aprendendo, já ia estudando, já ia aproveitando. Você aproveitar a oportunidade, esteja disponível, esteja preparado. Né? Já aproveitava a oportunidade para falar ali espanhol. São as claras oportunidades que falamos, né? Dia bela e fácil. Quando você falou do inglês, você comentou da escola de inglês, você tem esse lado filantrópico, né? Tenho bastante. Hoje ainda bem atuante ou... Depois que eu me casei, tive filho e tal, não sei o que, eu tive que... a questão das escolas que eu tinha montado lá na comunidade em São Bernardo, isso já foi bastante tempo, né? A escola preparatória da UFABC, que é onde eu estudei, né? Federal da ABC, ainda existe, mas eu, desde que me formei, não tenho mais nenhum contato, né? E hoje a IBEMA tem muito desse trabalho, né? Sobre como a gente consegue retirar o material, né, reciclado, utilizar no nosso processo. Então isso também me moveu para entrar na IBEMA. Né, porque a gente transforma vidas, cuida da natureza e embala o futuro. Isso bate muito com o meu estilo profissional também, né? De fazer esses projetos. Você viu valor nisso, né? Eu vi valor, porque, de novo, né? Quando eu faço palestras, até na da Colômbia eu tentei explicar para o time, eu falo que minha sogra assiste novela e numa das novelas ali, o vilão era um cara gordinho, careca e que era dono de uma indústria de plástico, de embalagem, de não sei o quê. Aí eu não sei por que ela me explicou sobre essa novela, né? Eu não sei por quê, né? Porque eu não assisto, mas eu não sei por que ela falou isso, né? Uhum. Mas, enfim, como que a gente tira o caráter de que a indústria de embalagem, eu tô falando embalagem geral, independente de material, procedimento de materiais, tá? A indústria de embalagem é o mal do mundo. A embalagem é o mal do mundo. A gente tem que cortar tudo quanto é embalagem. Né? Então estou falando agora de embalagens, de papel cartão, não, isso aí polui o meio ambiente. Não, pelo contrário, tem todo um processo. Como que a gente explica isso para a sociedade em geral? Né? Quando a gente fala de conteúdo PCR, o cara que está trabalhando na gráfica, às vezes ele não sabe explicar o que é PCR, e aí como que você quer explicar para a sociedade em geral, né? O conteúdo pós-consumo. Né? PCR é o conteúdo pós-consumo. A gente tem um papel cartão que tem quantidade de pós-consumo nele, né? Então, na nossa fábrica, na porta da fábrica, a pessoa pode levar lá, o carrinheiro pode levar lá o material, a gente compra esse material dele para usar no nosso processo. A gente tem um liquidificador gigante lá que separa o papel do plástico, destina o plástico para o local correto e o papel, né, essas fibras vão virar um novo papel cartão.
E aí, será que o operador sabe explicar que ali tem um conteúdo pós-consumo, né? Que legal. Todas essas coisas são, assim, tanto o operador nosso, mas também a sociedade em geral, né? Pra gente desmistificar que a embalagem é o mal do mundo. Não é, pelo contrário. O medicamento só chega na casa da pessoa e no momento mais complicado da vida dela, às vezes, quando ela tá com uma enfermidade, com uma dor, por causa da embalagem. Nossa. Eu tive Covid. E minha irmã e minha mãe também. E a gente não tinha ainda vacina. A gente não podia sair para comprar remédio. Cara, a embalagem foi tudo ali, porque foi um casal de amigos que passou, comprou os remédios, colocou num saquinho, passou e parou na porta de casa e falou: vou jogar, hein? Você não tem embalagem. Como é que eu vou abrir a boca aí? Então, mas medicação para 3, né? E para dias de uso. Um dos projetos que eu falo que eu tenho mais orgulho de ter feito na história, fiz vários projetos de embalagem, mas foi um onde eu não posso dar muitos detalhes, tá? Mas assim, tinha quando a pessoa é transplantado, ela tem que tomar um medicamento, um imunossupressor. E esse imunossupressor durava só 3 meses na embalagem mais uma barreira possível, né? Aí, através do trabalho em conjunto, falando com o pessoal lá da Suíça, da Alemanha e tal, a gente trouxe uma embalagem que ela já tinha incorporado dessecante na embalagem. E aí, de 3 meses, passou para 2 anos de validade. O medicamento custa mais de R$2.000. É comprado pelo governo, o cara tem que estar na justiça, é complicado o negócio, entendeu? Aí, a empresa que a gente fez esse projeto chamou a gente lá para agradecer, que ele falou: vocês salvaram vidas. Naquela região lá, o medicamento demorava muito para chegar. Ele perdia só nesse processo de trâmite, de produção, liberação do governo, pagar, não sei o que, o medicamento não chegava na pessoa. A pessoa ficou na fila de transplante, não tinha acesso ao medicamento, podia perder o órgão. Agora, devido a essa nova embalagem, você salvou vidas. Hoje não é a mesma embalagem, já foi desenvolvida o modificado lá, o princípio ativo, etc. Mas esse é um projeto que a gente falou, a gente salvou vidas através da embalagem. Que bacana, cara. Que massa. Inclusive, nós tivemos um episódio com a Simone. Esqueci o nome da... Com Alexandre Ribeiro. Alexandre Ribeiro. Ele falou muito sobre a embalagem, a importância do desenvolvimento, o quanto que essa questão de estudo, de P&D, entre outras coisas, você, né, pensando na shelf-life ali do produto em si, o quanto isso é importante, né, bem de quanto que você falou. Não lembro qual episódio, mas se procurar lá, vai colocar o card do episódio, vai colocar o card aqui, colocar o card aqui. Hoje você acha que essa questão da embalagem, você falou que é o mal do mundo, tal, que muitas pessoas têm essa visão, é o maior desafio hoje da indústria papeleira? Não sei se esse é o maior desafio. Eu acho que o maior desafio é como que nós explicamos para a sociedade, para a indústria mesmo, como utilizar a embalagem de forma responsável. Como desenvolver embalagens responsáveis, né? Porque não é só sustentável. Ela tem que ser responsável. O que é isso? É você conseguir enxergar além de toda a cadeia. Eu posso fazer um material aqui que ele é reciclável, só que depois ele não se recicla. Eu posso fazer um projeto aqui que, essa embalagem aqui tá linda, maravilhosa, vai passar pelo processo de reciclagem. Mesmo ela sendo reciclável, ela não é reciclada. Você não tem nenhuma ação estruturante de desenvolvimento dessa reciclagem. Como que a gente faz isso? Como que a gente fomenta mais? E aí, sair, né, a gente precisa de um grande investidor para conseguir fazer isso, ou a gente consegue fazer isso em pílulas, né, em doses menores, né? Hoje eu trabalho numa empresa que faz muito isso, né? A gente tem estações preço de fábrica que recolhem esse material em vários pontos. Acho que eu tenho 8 no total no Brasil, né? E esse papel cartão vira, né, retirado do ambiente, vira o papel cartão novo lá no nosso processo, né? Então, como que a gente faz isso não só na cadeia de papel cartão, mas nas demais cadeias, né? Então, como que a gente fomenta mais isso? Acho que o principal é esse ponto, porque através disso, a indústria da embalagem, a indústria do gráfico vai ser mais bem vista. O mercado mudou muito de embalagem. Eu falei que antigamente era muito comum um pacote de família, né? Embalagem de família, tamanho de família, né? Essas famílias cada vez menor, a taxa de contato aumentando aí. Hoje você vê embalagens mais minimalistas, embalagens com mais interatividade, realidade aumentada, QR Code, que seja. Até pensando nessa questão, embalagens que viram alguma outra coisa depois, algum brinquedinho, algum joguinho.
mudou muito? E se mudou, sim, qual que é a próxima tendência? Para onde que vai isso? A gente até montou a gente montou bem, eu gosto de montar universidades, escolas, etc. A gente tem a Universidade Bema, que é um treinamento que a gente faz nas empresas, né? Em loco, presencial, né? Nesse tem um módulo de tendências, que a gente fala sobre as tendências de embalagem. Claro que sustentabilidade sempre é um ponto principal, né? Mas como que a gente usa até inteligência artificial hoje para desenvolver embalagens que estejam mais em fase, né, com as necessidades, né, do mercado. Eu acho que tem muito dessas questões de redução, né, de embalagem. Uma barra de chocolate antes era 300 gramas, hoje é o quê? 180? Ou 160, né? Foi diminuindo, né? Então, não só isso, né? Às vezes até de pet food, né? Antes era só sacos grandes, hoje tem isso, né? Eu participei do projeto disso, né? De colocar embalagens menores para ração animal, né? De 500 gramas, 1 quilo, etc, né? Então, eu acho que ter a embalagem certa para cada tipo de necessidade, para atender cada necessidade, é um desafio grande. E ainda acontece isso, né? De redução de embalagem, novas embalagens. Como que a gente consegue desenvolver isso? É uma dificuldade ainda hoje. Baita desafio. É um desafio grande para como a gente atende melhor o mercado final, né? Quais são as dores do mercado final? Como que a gente tem que trabalhar na logística dessas embalagens, de tudo, desde a matéria-prima, da própria embalagem produzida e a entrega para o consumidor final. E depois o descarte adequado, como que a gente... Então, assim, uma embalagem responsável tem que pensar em toda essa cadeia. E obviamente, essa embalagem responsável para a parte de marketing, mas é um desafio transmitir isso ao consumidor de modo geral, né? Creio eu. Aí eu entro no ponto de que eu tento aglutinar esses conhecimentos de desenvolvimento, vendas e marketing, né? Então, até brinco, né? Chapéu de marqueteiro, chapéu de desenvolvedor, chapéu de vendedor. Apesar que a Jéssica, da minha equipe, falou que eu não posso falar marqueteiro, porque marqueteiro é ruim. Aí eu falei, é verdade, talvez nem sempre eu vou ter o tempo, aqui eu vou ter agora, para falar assim, não, marqueteiro é algo bom, né? É no sentido de, assim, como que eu uso o conhecimento de marketing para comunicar melhor com o meu cliente, com o cliente do meu cliente, com a sociedade de forma geral. E aí o marketing entra para, não é nem consolidar, para catalisar os negócios. Né? Como que o marketing é um catalisador dos negócios? Como que a gente desenvolve a embalagem correta, com a comunicação correta, com o preço correto, atendendo às necessidades de legislação, às necessidades do produto, às necessidades dos clientes? Então, tem que somar tudo isso. O marketing tem que ser aquele catalisador do negócio. Porque se deixar na mão do vendedor, ele vai querer vender tudo. Se deixar na mão do desenvolvedor, é o cientista maluco, quando eu tô no modo desenvolvedor. Galera, pode dar ideia do que você quiser. Né? Gera aquele 10 mil ideias, né? Mas efetivamente, vai ter efetividade? Vai gerar grana mesmo? Vai gerar resultado? Né? Porque no final das contas, o que paga, os boletos sempre vencem, né? Então a gente tem que pagar os boletos. Se tivesse resumir, então, o marketing é o catalisador do negócio. Marketing é o catalisador do negócio. Esse é o resumo de toda dessa minha trajetória. Eu gostei. Marketing, me corrija se estiver enganado, marketing é um negócio um pouco amplo. Não, é um tema bem amplo, né? Eu enxergo um recuo na calçada. Não dá totalmente de mercado. Não, pelo amor de Deus, vocês me perdoem. Um recuo na calçada para uma farmácia, pra mim aquilo é um marketing. Porque se não tiver, você não vai parar numa farmácia no meio da rua, se não tiver, é difícil. Você vê ali. Sim, concordo. Então, a depender da jornada do seu cliente, o marketing ele vai... Essa é a importância de entender o cliente, né? Entender o consumidor, entender se isso vai ser rentável, não, se isso vai trazer um negócio. Não é só fazer uma coisa bonitinha ali para falar, eu fiz isso aqui. Isso, o marketing como resultado é um dos meus pontos. Até ter uma CMO chamada Vanessa Sebenelo, que assistiu uma palestra dela, vocês têm que conhecê-lo. As palestras são sensacionais, assim. E ela fala muito sobre isso, né? Marketing as a service, né? E como a gente consegue trazer o marketing dentro de uma catalisação de negócios. Então, o conhecimento é um só.
é que a gente particiona para facilitar ali o estudo e o trabalho, né? Mas como que a gente consegue pegar essas diversas caixinhas, né, da marketing, do desenvolvimento, da venda, da produtividade, do fiscal, e soma tudo isso? O marketing é o canal para conseguir enxergar tudo e falar assim, galera, a gente tem que ir nessa rota que vai dar bom, ou vai dar ruim, e vamos mudar a rota. Show de bola. Cara... Fernando, eu tô partindo aqui pra parte final. Nosso tempo tá estourando. Passou rápido, hein, caramba? Bem rápido. Se tiver algo acrescentado qual nós não perguntamos, e também se puder falar um pouquinho, depende de visão de futuro, projeto, dentro que obviamente possa falar, por favor. Não, primeiro, muito obrigado pelo espaço aqui pra gente... espero que seja o primeiro de muitos pra gente conversar aqui. Agradecer vocês que tiveram paciência de nos assistir até agora. Eu acho que futuramente, o futuro da embalagem em si é trazer mais valor para a sociedade, de forma sustentável, transformando as vidas mesmo, cuidando da natureza, embalando o futuro. Muita inteligência artificial. Inteligência artificial vai, acho que, nortear muita coisa, só não pode considerar que ela é um Deus que sabe tudo, tá? Esse é um grande risco aí do mundo hoje, né? E ficar à disposição para qualquer interação com os times, bate-papo, estou aqui à disposição para a gente falar mais de embalagem, sustentabilidade, inovação, carreira e desenvolvimento. Vamos nos desenvolver a sociedade. Cara, bom demais. Você sabe que agora você tá carimbado na comunidade do Printcast, agora você é um novo queridinho, mais novo queridinho. Quem que falou pra você? Não, eu vi lá eu vi no LinkedIn, lá o pessoal comentando, agora... pesquisei lá e falaram, queridinho dos podcasts e tal. Não, agora você é um queridinho do podcast, mais queridinho da indústria gráfica, segundo a dona Viviane Banharelli. É isso aí. E o Senso Comum acompanha ela. Brigadíssimo pelo seu tempo, Fernando. Cara, foi uma conversa muito legal. Eu aprendi muita coisa, com certeza. E a gente espera que você... A gente vai ter outras oportunidades, né, Robert? Com certeza. A gente vai criar as novas oportunidades para você estar aqui e a gente falar mais, te ouvir mais. Obrigado. Bom demais. Fernando, novamente obrigado. Valeu pelo seu tempo. E só lembrando, além de vocês tiveram aí paciência de nos ver aqui no YouTube, estamos também no Spotify. Enquanto você está dirigindo ali, está no metrôzão lotado, pode estar nos ouvindo. STG Printcast, o endereço é o mesmo, só procurar ali que nos encontrará. Galera, valeu demais. A gente se vê na próxima quinta. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.